Intervalo rapidinho e de bem com você já está de volta. E você está vendo esse símbolo do lado direito da tela? Se você posicionar o celular em frente a este código, vai ser direcionado para a página da campanha Família dos Devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você vai conhecer mais sobre este trabalho que ajuda tantas pessoas. Se puder, ajude. Você também, porque a gente já faz parte dessa ação de fé e amor. E agora a gente gostaria de contar com a sua participação. Bom, e dando continuidade ao nosso programa, estou com a Renata Borja, que está conversando com a gente sobre o Mindfulness e os benefícios da meditação. Renata, você estava falando aí então desse aumento, né, da massa cinzenta cerebral. E aí eu queria só te fazer uma pergunta a respeito disso, que você falou também da prática da meditação guiada e tudo mais. Agora, a gente consegue obter estes resultados fazendo esta prática em grupo também? Sim, é muito comum em grupo. As pessoas fazem, hoje em dia até é interessante, tem vários grupos online, as pessoas fazem reuniões em Zoom e é possível fazer isso, porque a pessoa vai fazendo a meditação guiada e as outras pessoas todas vão fazendo junto e depois elas compartilham as experiências, essa experimentação. É muito interessante, vale muito a pena. Renata, então, aproveitando aí sua deixa, eu vou chamar a história da Natália Tomazella. Ela é instrutora de meditação e durante a pandemia fez exatamente isso. Ela criou um grupo no qual as pessoas se reúnem para fazer meditação guiada durante 15 minutos. Vamos conferir a história dela. No começo da pandemia eu ainda dava aulas, comecei a dar aulas via Zoom. E com o contato com os alunos, com amigos, com familiares, as pessoas se queixavam comigo o estresse mental devido ao que estava sendo causado pela pandemia, a dificuldade para dormir, a ansiedade, insegurança, enfim. E eu sempre recomendava para essas pessoas a meditação para ajudar exatamente com a ansiedade, com o estresse mental. O grupo funciona via Zoom, pelo aplicativo Zoom, que pode ser instalado tanto pelo celular quanto pelo computador. As reuniões começam pontualmente às 21 horas, então 15 minutos antes da reunião eu mando o link para as pessoas do grupo para elas acessarem, já irem entrando, se acomodando. Durante a meditação eu vou orientando, eu vou passando técnicas de respiração e de mindfulness para que essa meditação vá acontecendo, para que as pessoas vão entendendo como funciona esse processo de meditação. 15 minutos já é um tempo muito suficiente para a gente acalmar o fluxo de pensamentos mentais e se centrar no aqui e no agora. Como o grupo dá ferramentas para a pessoa conseguir meditar sozinha, ela vai fazendo o próprio horário dela. Então, se ela quiser meditar mais tempo, ela tem suporte para fazer isso. Se ela quiser meditar menos tempo, ela também tem suporte para fazer isso. Então, a gente viu aí, né, como que é bacana essa troca de experiências, como a própria Renata falou, e a Natália reforçou aí com esse exemplo tão bacana. E dando continuidade aqui, Renata, eu quero perguntar uma coisa para você. Criança, eu li que criança pode meditar, né? Mas como fazer isso? Atrair as crianças para a prática meditativa, fazer isso de uma forma agradável? Bem, as crianças podem meditar e quanto antes elas são ensinadas a meditar, mais elas vão ter a possibilidade de criar isso como um hábito. E quanto mais elas criam isso como um hábito, melhor isso é para a vida delas, né? A minha orientadora do meu mestrado é uma portuguesa, fiz meu mestrado em Portugal, e ela fazia grupos com crianças pequenininhas nas escolas lá em Portugal, assim, com resultados excelentes. Então, esse tipo de trabalho feito assim dentro de sala de aula, dentro de escola, pode ser estimulado. E às vezes é até interessante, você pode pôr a criança deitadinha, por exemplo, com uma almofadinha na barriga, e ela tem que respirar e focando na almofadinha, fazendo a almofadinha subir, fazendo a almofadinha descer, estou dando exemplos, né? Então, quando você está fazendo isso, ela é lúdico, ela está ali fazendo a almofada subir, fazendo a almofada descer. E isso faz com que ela faça aquela prática de uma forma lúdica e interessante. Então, é possível ensinar sim. E quanto antes a gente ensina, melhor, né? Porque eu tinha falado sobre a neuroplasticidade cerebral,
tem uma outra área do cérebro também que ela é ativada nesse momento, que é o hipocampo. E o hipocampo, ele é responsável pelo aprendizado, pela memória, pela regulação emocional. Então, pensa, se a gente já começa desde cedo, colocar as crianças nesse tipo de prática, nós vamos estimular o aprendizado dela, a gente vai estimular, ela vai melhorar a memória dela, ela vai ter uma regulação emocional melhor. O que é a regulação emocional melhor? É aprender a utilizar as emoções de uma forma tranquila, porque todas as nossas emoções são úteis. As pessoas têm uma ideia de que a gente não pode sentir ansiedade, não pode sentir tristeza, não pode sentir raiva, a gente só tem que sentir alegria. Não, a meditação não serve para só sentir alegria, serve inclusive para você ajustar as emoções, inclusive para você se permitir sentir todas e não para você não sentir algumas e só sentir outras, entendeu? Então, assim, isso é muito legal, é você entender que as emoções são necessárias, as emoções são úteis, você pode sentir e pode se autorregular, e que não tem nada de errado em você estar sentindo aquilo ali, não, mas você pode até aprender a fazer essa regulação emocional com práticas meditativas. Até porque os problemas não deixam de acontecer e nós, por exemplo, agora estamos no meio de uma pandemia, né? E por causa disso a prática de meditação aumentou muito, aumentou bastante. E aí eu queria saber como que a meditação ajuda nesse momento, né? Nesse momento de pandemia. E aproveitando também, só para a gente não perder esse gancho da criança, que você disse que deve começar o quanto antes, eu penso que uma mãe grávida também meditando já instintivamente ensina esse bebê, né? Eu acredito. Eu acredito porque o bebê, ele está sentindo as emoções da mãe. Então, na hora, porque a mãe está transmitindo tudo isso para ele, né? Por exemplo, quando ela tem uma ansiedade, ela joga adrenalina, o bebê está percebendo isso. Então, a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol, que são os hormônios, por exemplo, que a gente utiliza quando a gente está ansioso. Então, a criança vai perceber isso, ela vai ter essa influência ali daqueles hormônios. Se ela está numa prática meditativa, essa criança vai ter também a mudança ali das sensações da mãe. Ela vai ficar mais tranquila, ela vai ter uma tendência a ficar mais serena, entendeu? Então, isso daí com certeza vai ajudar também. Pois é, e essa questão agora, nesse momento de pandemia, reforça justamente o que você disse, né? Das pessoas aprenderem a lidar melhor com suas emoções, já que a gente não consegue evitar de sentir certas coisas. Pois é, eu acho que assim, tudo junto, né? Eu acho que a prática da meditação, ela é uma prática que quanto antes você aprende, ela melhor vai ser. E é interessante que as pessoas têm uma ideia de que a prática da meditação ela pode ser feita somente quando você para e você fecha os olhos e você está ali fazendo aquela percepção. Sabia que não é assim? Sim. Você pode fazer a prática meditativa. Eu faço muito quando eu estou mexendo nas minhas plantinhas, no meu jardim. Então, eu estou fazendo ali um mindfulness ali naquele momento. Eu tiro a folhinha, eu estou observando a folhinha que eu estou tirando, eu podo o galinho, eu planto ele, eu estou fazendo todo um pensamento daquela minha ação naquele momento, prestando atenção naquela ação que eu estou fazendo. E eu não estou, os meus pensamentos não estão no que aconteceu ontem, no que eu vou fazer amanhã, ele está ali naquela ação que eu estou fazendo naquele momento. Então, isso pode ser também uma prática de meditação. Uhum. E isso é muito importante. As pessoas às vezes acham, eu tenho que parar para fazer. Não necessariamente, eu posso fazer essa prática fazendo outras atividades, quando eu vou fazer uma caminhada, às vezes quando eu estou cozinhando, quando eu estou dançando. Então, eu posso usar essas práticas em outras ações da minha vida, que é o seguinte, você está ali curtindo aquele momento presente. Uhum. Você
tipo, desligar das outras coisas e ter aquilo que eles chamam de flow, né? Que é deixar vivenciar aquele momento no máximo que aquele momento ele te propicia, né? É estar totalmente engajada com a sua ação do momento e com aquilo que você está fazendo. Isso também é mindfulness. É fazer o que dá prazer, se focar naquilo, né? Ter aquele momento de concentração, de curtir, né, aquela coisa. E é uma coisa que a gente faz a vida inteira, na verdade. Se a gente parar para pensar, quando a pessoa que gosta de desenhar, ela vai desenhar, ela pode estar fazendo, então, um tipo de meditação? Posso dizer isso? Pode. Se ela está focada ali, ao invés dela estar focada, se o desenho está bonito, se o desenho está feio, ai meu Deus, o que os outros vão achar do desenho? Se ela está focada no ato dela desenhar ali, você entendeu a diferença? Uhum. Se ela desenhar pensando, ai, o que os outros vão achar do desenho dela, ela não está fazendo uma prática meditativa. Se ela está desenhando ali, para ela preocupada com o que isso vai gerar, se aquilo vai agradar, se não vai agradar, ela não está fazendo uma prática meditativa. Mas se ela está ali focada no risco que ela está fazendo, se ela está ali focada naquilo ali que ela está executando, aí ela pode estar fazendo uma prática meditativa. Verdade. E hoje em dia essa prática meditativa, algumas empresas estão adotando também, levando isso para o ambiente de trabalho, né? Estão, e estão fazendo muito esse tipo de coisa, às vezes antes, no início do dia, o que é muito interessante, porque se você faz uma prática dessas no início do seu dia, você aumenta a sua concentração. Então, isso ali vai provavelmente gerar um bem-estar já logo no início do dia, aumentando a sua concentração para o seu trabalho. Isso vai ajudar, inclusive... hoje em dia nós estamos cheios de telas e cheios de distrações. Então, se você faz uma prática meditativa logo cedo, isso vai ajudar, por exemplo, os funcionários de uma empresa a terem uma atenção mais direcionada a cada coisa que eles estão fazendo e terem menos chances de terem interrupções. Uhum. Com certeza. Renata, eu quero continuar conversando com você, inclusive falando a respeito dos benefícios para o corpo, para a mente, né? Mas eu vou deixar essa perguntinha para daqui a pouco, porque nós vamos fazer mais uma pausa para o intervalo, mas voltamos já já.